Hoje eu quero compartilhar com você um pouco do meu testemunho e de alguns anos para cá, principalmente, depois da pandemia para cá, se eu pudesse resumir a minha vida, seria aquela frase que Jesus disse na cruz, que é: Deus meu, por que me desamparaste?". E eu acredito que aquele foi o momento do ápice da dor que Jesus suportou durante seu martírio, onde ele olhou para Deus e sentiu-se desamparado. E isso tem a ver, porque com os ciclos da nossa vida, porque existem ciclos, momentos da nossa vida, onde nós vemos Deus em tudo. A gente vê Deus em tudo. Se a gente olhar para um micro poeira, um grão de areia no chão, a gente já se sente avivado, a gente vê Deus naquele grão de areia. Nós vemos Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas existem momentos onde nós estamos tão afligidos, nossa alma está tão afligida, que nós não vemos Deus em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E eu quero compartilhar alguns desses momentos com vocês. E eu acredito que Deus, né, eu acredito muito no testemunho, eu trabalho com testemunho, e eu acredito que através dos testemunhos nós compartilhamos nossas dores, nós compartilhamos um pouco da nossa história, e ela pode edificar a vida das pessoas que também estão passando pelo mesmo momento, ou momentos piores do que o que nós passamos. E Paulo fala isso, que com a consolação que Deus nos consolou, nós seremos usados para consolar outras pessoas. Isso, né, faz parte da nossa vida como cristão. E eu te convido a ficar nesse vídeo, porque se você tem estado e se sentido neste ciclo, se encontra nesse ciclo onde você não vê Deus em lugar nenhum, onde você está sentindo as piores dores da sua vida, se você se sente abandonado, eu quero te dizer que isso é mentira. Deus está nesse lugar com você e Ele está trabalhando em você. Ele está trabalhando em você. Eu me lembro que um pouco depois da pandemia, eu iniciei ali o processo, né, onde eu descobri que eu estava com depressão. Foi após uma crise de ansiedade. Foi uma crise de ansiedade assim tão forte que eu tive sintomas de AVC, né? O meu corpo travou, né, minha boca entortou, as pessoas começaram a me atender e depois de checarem, né, fazerem o check-up, que eles viram que se tratava de uma crise de ansiedade, porque na hora do atendimento eles pensaram que eu estava tendo um AVC. E depois daquilo ali, eu comecei, né, eu descobri, comecei a ir no médico, fui na psiquiatra, comecei ali o tratamento, acompanhamento, e descobri que eu estava com depressão. Mas a minha ficha só caiu que eu estava com depressão quando eu me encontrei no banheiro, em posição fetal, né, chorando e querendo morrer. Uma dor assim intensa, muito forte, e um desejo de morrer. Eu tenho 35 anos, eu sou cristão, me converti a Cristo com os 16, por volta dos 15 para 16, e muitas pessoas pensam, né, que o cristão não tem doença, que o cristão que passa por depressão, no caso, ele está enfermo, né, ele está, né, não enfermo, mas demoniado. As pessoas têm essa visão, né, arcaica, né, onde misturam todas essas questões de doença, muitas das vezes, com questões demoníacas e tudo mais. Mas foi só ali que a minha ficha caiu, né, que eu estava realmente depressivo, passando por esse tipo de situação, e estava com esse tipo de enfermidade. E a partir dali, as coisas começaram a piorar, né, vamos colocar assim, todas as áreas da minha vida, tudo começou a desandar e a piorar. Lembro, né, de estar no chuveiro uma vez, né, tomando banho ali, e eu me lembro de estar chorando, 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 chorando e clamando a Deus: "Deus, tira essa dor de mim, retira isso de mim, retira essa dor de mim". E não ouvi nada. Deus não falou nada para mim naquele momento, né. E eu me lembro que nesse período, que as coisas a minha parte financeira também começou a dar uma piorada. Eu me lembro que nesse período eu recebi uma ligação de um amigo meu, que ele é policial em São Paulo, onde ele me contou, né, uma notícia, me trouxe uma notícia de um outro amigo meu, que também é policial em São Paulo, né, e esse meu outro amigo, né, eu e ele, nós
Quando mais jovens, nós tocávamos na igreja, né, nós participávamos do ministério de louvor, nós tínhamos meio que essa proximidade naquela época. E depois eu não vi mais ele quando eu me mudei aqui pro sul, mas fica aquele carinho, aquele afeto, né, que mesmo que a gente voltasse a se reencontrar, estaria aquilo ali. Ficaram boas lembranças. E o meu colega, né, me ligou e falou: Francisco, você não sabe o que aconteceu. Eu, o quê? Ele, X pessoa se matou. Se matou. Se matou e outras coisas aconteceram. Eu não vou falar, mas aquele foi um gatilho para mim, porque uma pessoa próxima, assim por dizer, que compartilhava da mesma fé, né, ela também tirou a vida dela. E eu estava num momento onde eu queria fazer a mesma coisa. Então, aquilo foi um gatilho pra mim. Eu falei: não, eu vou, esse é o sinal que eu precisava, né. Eu me lembro que eu sentei, a minha esposa foi trabalhar, eu sentei na cozinha e comecei ali a pesquisar formas, né, de tirar minha vida e tudo mais. E eu me lembro que eu saí da cozinha, me levantei, fui pro meu quarto, apaguei as luzes e, pra começar, né, quem passou por depressão, você sabe do que eu tô falando. Mas naquele momento, eu não vi nenhuma luz, né, eu não vi nada, mas ao mesmo tempo, foi como se uma impressão aqui me dissesse que o meu quarto estava iluminado e que Deus estava ali comigo. E e mesmo com aquela dor sufocante, eu não tirei, né, assim por dizer, a minha vida, eu não levei aquilo pra frente. Deus estava comunicando pra mim que ele estava comigo, que ele estava comigo, que eu passaria sim por um momento difícil, mas que ele estava comigo. E a partir daquele momento eu entrei numa crise, assim, de fé muito grande, porque, eu comecei, né, eu falei: "Deus, mas o senhor não me cura?" E isso, né, a gente começa a perguntar e pedir para Deus nos curar, e por que que eu tô passando por isso. E Deus me direcionou para ir no médico e psicólogos e tudo mais. Eu falei: "Não, Deus, mostra que o Senhor se preocupa com a minha dor, eu quero que o Senhor me cure e tudo mais." Mas eu fui em psicólogo, né, em médico, comecei a tomar remédio. E eu te digo que os remédios me ajudaram muito. Se você está passando por algum um tipo de depressão ou doença, enfermidade, sim, faça a sua parte, né. Nós temos que cuidar do nosso corpo, vai sim no médico, procure tratamento, né, não brinca com a depressão, porque é algo muito, muito poderoso, negativamente falando, e muito sério, né, não dê brecha para isso, mas eu fiz a minha parte, porém a dor continuou. A dor continuou, a dor continuou, e se não bastasse ter que conviver com a falta, né, de desejo, por viver, né, e uma dor, sufocante dentro do peito que tira tua vontade de viver, tira tua vontade, tira o brilho da vida, tira o significado da vida, tira tudo, você começa a ter que lidar com batalhas espirituais e com o mundo, com as pessoas ao seu redor, entendeu? E isso piora muito a situação, é como se você estivesse carregando um peso e mais peso fosse sendo acrescentado nos seus ombros, né. Então, a partir dali, a parte financeira começou a ficar pior, né, eu tive problemas gravíssimos, assim, em certas áreas que eu não posso falar, né, pessoas, eh desampararam, né, houveram outras coisas, assim, então, e aquilo foi piorando, aquilo foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi ficando mais sufocante, e eu comecei a pender para o ateísmo, assim por dizer, né, eu comecei a pesquisar, falei: "Não, se Deus não pode, Deus não é, eu tô aí há tanto tempo e Jesus diz", é aí que entra a questão do deserto, onde o diabo vem com a palavra também, né, e eu comecei a pensar, falei: "Não, Jesus disse que a gente teria vida em abundância, eu não tô tendo vida em abundância, cadê minha vida em abundância? Eu estou só sofrendo, eu estou, sem esperança, o meu brilho, né, a vontade de viver foi embora, minha vida financeira, foi para o saco, determinadas áreas da minha vida estão indo para o saco também, então não, isso é mentira. Jesus mentiu para mim, Deus mentiu para mim." E aí eu comecei a estudar, né, questões filosóficas, fui para filosofia,
comecei a estudar mais sobre a formação da Bíblia, aí você entra naquelas vertentes e teorias de que a Bíblia ela foi montada pelo homem, de que Deus, na verdade, o Deus de Abraão, na verdade, é um Deus que Abraão, na verdade, era politeísta, não acreditava em um Deus apenas, que a Bíblia foi montada e outras coisas, né? Você começa a entrar nessas teorias aí, porque teorias existem aos montes que você procurar, mas aí eu comecei a atender para o ateísmo, acompanhar canais de ateus e comecei a me simpatizar por aquilo, porque eu estava querendo arrumar um pretexto para escapar da dor que Deus estava me permitindo passar, né. Então, eu me vi daqui a um pouco pendendo para isso, para o ateísmo e para a filosofia também, e deixando o evangelho, deixando a palavra de lado. Isso, a palavra não, né, não tá mudando nada na minha vida, não tá acrescentando nada na minha vida, eu preciso de algo que me ajude, né, que solucione o momento que eu tô passando agora. Então, eu, com o tempo, né, eu não algo no meu interior, assim por dizer, não me permitia ir a fundo nessas coisas, né, porque eu acredito nisso, que quando o Espírito Santo nos cela, né, ele continua falando forte no nosso coração, e nós temos essa capacidade, né, que ele nos dá de corresponder, né, ainda que nós não estejamos entendendo. Ele ainda assim preserva em nós essa capacidade de dizer não para determinadas coisas, e ele mostra sim que ele está ali. Só que muitas vezes nós escolhemos corresponder à dor e não à voz de Deus. É uma linha muito tênue, é uma linha muito tênue de separar, mas ele está ali, ele está ali. Então, aí algumas coisas começaram a acontecer, né? Começou a revelar algumas coisas sobrenaturalmente para mim, coisas relacionadas a mais provas e mais lutas, né? Deus não veio me falando, não, você não vai passar por mais luta, agora eu cheguei, agora vai mudar, não. Começou a me revelar as lutas de antemão. Então, opa, né? E aí Deus começou, né, a me direcionar, me chamar novamente para o secreto, para oração, me dar força. Opa, agora o meu deserto vai mudar, agora vai melhorar. E aí eu tive mais provas e mais lutas, né? Eu perdi um carro, tive um acidente de trânsito. Para quem tá me acompanhando no canal, esse carro aí que eu capotei 2 semanas atrás não foi o primeiro, né? Eu já tive outros acidentes de trânsito, muitos que eu nem estava dirigindo, eu estava no carona, né? Pra tu ter uma ideia, uma vez eu estava parado no trânsito e eu estava parado no acostamento, né? Eu estava no estacionamento, no acostamento de um posto de gasolina, tinha acabado de abastecer, estacionei o carro e o outro carro veio e bateu em mim, comigo parado, entendeu? Então, enfim, o inimigo, né, trabalha muito nessa área aí contra mim no trânsito. Mas voltando, né, eu sofri um acidente, perdi um carro, tive mais perdas financeiras e, a partir daí eu me lembro que outra coisa que foi a pior assim na minha vida aconteceu. Essa eu não posso contar, mas foi o ápice, vamos dizer assim, número 2, né, na depressão, onde algo muito grave assim aconteceu, não posso contar isso. E ali, nesse período, eu me lembro que eu e minha esposa, né, a gente foi viajar para casa da minha irmã, em São Paulo, e ali a minha esposa falou: "Poxa, eu acho que eu tô grávida". Ela não falou: "Acho que tô grávida", na verdade não, eu me lembro que ela comprou, eu acho que ela começou a sentir enjoo, a gente tinha ido visitar uma igreja em Alphaville, e daí a gente saindo do culto, aí acho que ela foi na farmácia, comprou, né, aquele exame, teste de gravidez na verdade, e depois ela veio e me entregou, ela falou: "Olha", né, me mostrou ali, o teste falou: Acho que eu tô grávida". Falei: "Ai meu Deus", né, não era algo esperado. Aí eu falei: "Não, compra outro pra gente ter certeza". Ela foi, comprou, deu o mesmo resultado. Eu falei: "Não, então na segunda-feira você pega e vai no a gente vai fazer um exame, né, mais detalhado assim". Eu não me lembro se é exame de sangue, eu não entendo muito, mas eu lembro que a gente foi numa clínica, ela foi, fez o exame e confirmou de novo, né, o terceiro exame confirmou que ela estava grávida. E daí eu me lembro que
nesse período eu não estava pensando em ser pai, nem nada do tipo, não tinha essa a gente não tinha esse plano, mas eu me lembro que isso começou a mudar algo em mim, no sentido de: "Poxa, né, agora a chave vai dar uma virada, agora vai dar uma melhorada, né, poxa, a paternidade começa a mudar ali, né, o nosso interior, nossa percepção, nossa mente". Aí eu me lembro que a gente voltou de viagem, né, a nossa expectativa começou a mudar, né, você começa a mudar ali como homem e tudo mais, e isso foi pra mim como que, poxa, um alívio, né, uma luz brilhou, no meio desse turbilhão de dor, desse turbilhão de tristeza, desse turbilhão de, enfim, né, tanta luta. E só que de repente, né, a minha esposa ela começou a sangrar, eu falei: "Ai meu Deus". Daí eu falei: "Ah não, meu Deus, o que que tá acontecendo?", né. Aí a minha esposa foi para o hospital, eu não adiantava ficar no hospital, que eu não ia poder ficar na sala com ela, eu fui pra casa, aí eu comecei a orar, né, eu me lembrei igual Davi, né, da oração que Davi fez pra poder pedir pela vida do filho dele com Batseba, né, eu me lembro que eu deitei no chão, botei a boca no pó, eu: "Deus, por favor, isso não", né. O Senhor já disse que não é pra mim, porque eu orei pra Deus tantas vezes, né, pedindo: "Deus me mata, me mata. Se eu não posso me matar, faz o Senhor isso. O Senhor me mata, tira a minha vida, eu não quero estar aqui. Eu não pedi pra nascer". Você se identifica com isso, né, irmão? Você que tá passando por essa dor, né. Meu Deus, eu primeiro, eu não pedi pra nascer, eu não pedi pra estar aqui, né, e eu não quero nem ir para o céu, só tira a minha existência, só isso, né. Pode me apagar, né, estrala o dedo, porque pra ti tudo é impossível, eu não preciso ir para o céu, não preciso me mandar para o inferno, só me apaga da existência, né, tá todo mundo tranquilo, as faturas ficam fechadas e tudo mais, mas Deus não vai fazer isso, Deus não vai fazer isso. E eu coloquei isso diante de Deus, falei: "Deus, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso". E e eu me lembro que a notícia veio, né, depois disso, de orar e tudo mais, de clamar, e eu acho que aqui foi o ápice, sabe. Aqui que foi o ápice do meu deserto, assim. Onde a gente ali, né, recebeu a notícia que, infelizmente, né, aquele feto ali se perdeu e tudo mais. Então, tipo, eu pensei que era eu pensei, ou seja, decepções, eu pensei que era a chave de virada, assim, sabe, da do deserto. E na verdade foi só mais uma grande e enorme decepção, dentre tantas outras. Então você já tá ali, irmão, você já tá com uma vontade de morrer enorme dentro do peito. E você só recebendo pancadas, pancadas e pancadas, entendeu? E Deus sempre ali, falando, não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Eu me lembro que, enquanto eu estava nesse ápice de dor, uma vez Deus me levantou de madrugada, e eu acordei de madrugada, assim, e me veio a palavra na mente, né, que a nossa leve e momentânea tribulação, né, não pode ser comparada com o peso de glória que está reservado para nós no céu. E ali o Espírito Santo me deu uma mensagem assim, né, ele foi é como se fosse um download, só vai vir na sua cabeça, né. E ele falou que essas dores não são em vão, e que a nossa perspectiva quanto à dor tem que mudar, porque nós achamos que a nossa dor aqui embaixo ela é em vão, mas a nossa dor ela faz parte de um tratamento de Deus, de uma evolução espiritual, de uma evolução como seres, e que para nós, essas dores elas acumulam, peso de glória nos céus. E ele usou a figura, o símbolo, a ideia de uma transação financeira, né. Ele me disse: "Ó, você está juntando dinheiro no céu", como Jesus disse, né: "Não ajuntais para vós tesouros na terra, onde a traça corrói, né, e o ladrão rouba, mas ajuntai para vós tesouro nos céus". E ele estava me falando que Paulo, ele quando ele diz, né, essa palavra, né, que a nossa leve e momentânea tribulação, e Paulo soube também sofrer e sofreu demais, e o Espírito Santo me disse, né, usa a ideia de uma transação financeira. É como se o o real, né, como se o real como se o dólar, quando convertido para real, ele vale na moeda brasileira ele vale mais, né, ele vale 5 vezes mais.
Então, a nossa leve e momentânea tribulação, ela não pode ser comparada com o peso de glória que está para ser revelado. Ou seja, a nossa dor, ela sobe e ela é convertida em vezes mais, em peso de glória. Então, assim, nós estamos ajuntando tesouros nos céus. E eu lembro que a partir dali a minha dor, né, diminuiu, a palavra de Deus, né, foi sendo revelada e foi trabalhando, diminuindo aquela dor. Então, depois disso, mais lutas, mais provas, mais problemas. A gente teve ali a enchente, né, no Rio Grande do Sul. Eu estava, graças a Deus, numa cidade que não foi muito afetada, mas eu me lembro que eu estava numa prova financeira tão grande, mas mesmo assim no canal Céu Real ali, né, eu fiz uma campanha com os irmãos para arrecadar dinheiro para poder ajudar os afetados da enchente. E no meio da prova, irmão, você tá precisando de dinheiro e Deus faz chegar uma quantia nas suas mãos e você não pode mexer naquilo, porque você já tem um destino, ajudar outras pessoas, né? Mas você é tentado. Não, eu vou meter a mão nesse dinheiro, tenho que pagar minhas contas. Mas diante de Deus, né? Você não. Eu vou fazer o que é certo. Eu vou pegar isso e vou destinar às famílias que precisam, porque muitas pessoas também estavam passando por lutas piores que as minhas. Mas essa tentação também veio. Você vai lidar com muitas tentações durante os piores momentos de dor que você passa e de necessidades que você passa. Mas eu correspondi, eu falei, não, Deus, sou fiel. Eu serei fiel. E nesse momento você tem que interceder por pessoas que te abandonam. Você tem que interceder por pessoas que traem você. E, e é isso, né? Então, eu me mudei, Deus nos direcionou, nos mudamos aqui para Florianópolis. Aí cheguei, eu falei, agora é um alívio, né? Região de praia, uma benção. Nem sei como a gente tá conseguindo ficar aqui, né? Porque são tantas lutas assim, mas Deus vai direcionando. E aí mais lutas, mais lutas, mais lutas, mais lutas. Me lembro de estar fazendo uma vez Uber aqui. E assim, a passageira atrás, mas graças a Deus, né, que ela estava no celular e eu chorando na frente, né? Era o que dava pra fazer. Era o que dava pra fazer. Passageiro atrás, falei, eu não vou virar pra trás, né? Senão a mulher vai ficar apavorada dentro do carro. Falei, pô, o que o motorista tá chorando aí? Mas é porque a dor, irmão, fica algo tão sufocante que você não tem o que fazer, né? Você tem esse sentimento que falou, Deus me desamparou. Deus me desamparou e por um lado você sente Deus ali ao mesmo tempo, mas a dor fala pra você que Deus te desamparou, mas Ele não te desamparou. E até que Deus parece que deu um start e as coisas começaram a mudar internamente. O processo de mudança começa internamente. Aí Deus começou a abrir o leque, me mostrando as coisas que Ele estava trabalhando em mim. Principalmente a questão de que Ele já tinha me dado uma palavra, está anotada aqui nesse celular, que eu sempre anoto as palavras que Deus me dá. Onde Ele disse que eu deveria confiar mais nele, né? Que Ele trabalharia essa questão de dependência dele. É onde Ele me disse que eu entraria num deserto, onde eu receberia provisões como o povo de Israel no deserto, a conta gotas, conta gotas. E eu estou vivendo isso, né? E coisas relacionadas à paternidade, e coisas relacionadas ao sofrimento, e coisas como o Jó falou, que né, eu temia que aquilo me acontecesse e aconteceu, e isso para mim não foi uma nem duas, foram várias coisas, né, que eu temia que me acontecessem e aconteceram. E, e hoje, enquanto Deus me abre os olhos, né, agora eu estava terminando aqui minha devocional, Deus me fez lembrar de quando há muito tempo atrás, eu tinha feito até uma música, né, e eu fui sincero com Deus. Eu falei, Deus, tá bom, tô na igreja, faço parte de um ministério de louvor, tô pregando a palavra, mas eu não consigo falar que eu te amo. Não consigo falar que eu te amo. A gente não pode ser hipócrita com Deus. Às vezes nós cantamos músicas, né? Ah, eu amo a Deus, isso, aquilo. Mas nós não amamos, nós estamos falando da boca pra fora. Eu falei, Deus, eu não amo, não amo. E hoje eu posso falar isso. Hoje eu posso falar isso porque eu passei pelos piores momentos da minha vida. Eu desisti de mim, sabe? Eu já tinha desistido de mim,
mas Deus não desistiu de mim. Ele esteve comigo em todos esses momentos. Hoje eu não posso virar para trás. Eu estaria sendo mentiroso de virar para trás e falar para Deus que Ele me desamparou, que Ele me abandonou. Aquelas dores me falaram isso. Minha alma me falou isso. Mas não era verdade. Deus esteve ali comigo em todos aqueles momentos e Ele estava trabalhando em mim. Nesse período, pecados que eu cometia, que eu não conseguia parar, Deus me libertou daquilo. Nesse período, vidas foram salvas, foram ganhas. Nesse período eu evoluí, né, como pessoa. Nesse período eu evoluí quanto à minha visão quanto ao sofrimento, quanto ao mundo, quanto ao evangelho. Deus me deu força para continuar, ou seja, Deus possibilitou que hoje eu viesse aqui e falasse assim, eu te amo. E que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem poderes, nem principados, né, podem, nem pessoas, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Então a dor, né, a depressão, a perda financeira, acidentes, doenças, pessoas, decepções, traições, eu posso vir aqui hoje dizer para você, nada disso me afastou do amor de Deus, e hoje eu posso dizer que eu amo a Deus e não é da boca para fora. Não é da boca para fora. E por que eu estou te falando isso? Porque muitos de vocês estão passando por isso. Eu ainda estou no deserto. Eu estou compartilhando isso, eu sempre quis compartilhar isso. Não é fácil a gente vir aqui compartilhar depois que a chave virou. Depois que as portas se abriram, depois que a gente está vivendo um momento financeiro bom, depois que a gente tem um status. Eu não tenho nada disso, né? Eu continuo num momento financeiro complicado, continuo agora, né, como eu disse para vocês, acabei de perder uma fonte de renda que eu fazia Uber e o carro agora tá parado lá, acho que só vai ficar pronto daqui uns 30 dias, mas acabei de ter mais uma perda e às vezes a gente quer jogar tudo isso pro diabo, mas Deus me falou muitas vezes que Ele tá fazendo, Ele que permitiu isso, porque o deserto faz parte da vida cristã, o sofrimento faz parte da vida cristã. A palavra de Deus nos diz que a nós não foi nos dada a glória, essa é a palavra usada, de não apenas reinar com Cristo, mas padecer com Ele, sofrer o que Ele sofreu. E Ele sofreu isso, onde Ele disse, Deus meu, Pai, né, por que me desamparaste? E talvez hoje seja esse o grito que está na sua alma, talvez seja essa frase que você tem vivido por tanto tempo, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Ele não te desamparou. Enquanto Jesus estava ali, um grande propósito estava sendo realizado, que é a salvação das nossas almas. E ali nada foi perdido, porque Jesus morreu, mas Ele seria ressuscitado, e ressuscitaria com uma glória, né, inimaginável. Ele ali seria o primeiro de muitos, ele foi feito sacerdote, ele também estava aprendendo, a palavra diz que ele, sendo filho, aprendeu no sofrimento, ele aprendeu na dor. Se Deus, gente, se dispôs, olha que loucura isso, Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, mas a palavra de Deus que ele diz que ele se despiu de toda essa glória, desceu em forma de homem, servo, né, em forma de filho, e ainda assim ele aprendeu na dor. Ele se dispôs a aprender na dor. E nós temos muita dificuldade como seres humanos de aprender na dor, de compreender isso. Eu não estou aqui para explicar teologicamente para você a complexidade do trabalho de Deus na dor. Eu estou aqui para falar para você e contar para você um testemunho prático do que eu vivi, não um testemunho teórico. Saber teologicamente as coisas é muito bom, é importante, mas a questão é a prática. É a prática. É você estar ali sendo arrebentado e ainda assim se permanecer firme. Eu me lembro que ali, quando eu disse para vocês que, e isso não foi uma vez nem duas vezes que aconteceram de falar isso, mas eu me lembro que quando eu estava ajoelhado ali, que eu recebi a mensagem da minha esposa falando que ela perdeu o bebê, eu me lembro que eu virei para Jesus e falei, Deus, eu te louvo.
O Senhor deu, o Senhor tira, eu te louvo. O Senhor é Deus independente do que aconteça. É Deus independente do que aconteça. O Senhor é Deus independente do que aconteça. E ali, né, foi só chorar e dor, isso, aquilo. Mas outras perdas que eu também tive nesse momento, e Senhor, eu te louvo, o Senhor é Deus, né? É aquilo na alegria, na tristeza, na doença. Hoje eu posso falar isso. Hoje eu posso falar isso. Na alegria eu já louvei a Deus, na tristeza eu já louvei a Deus, na morte eu já louvei a Deus, na dor eu já louvei a Deus. Você vê como isso é poderoso? Eu lembro que enquanto estava passando por um momento muito turbulento e difícil, eu lembro que Deus me disse, né, ó, você pode tomar essa decisão ou essa decisão quanto a esse problema e essa dor que você está sentindo. E se você tomar o caminho X, eu vou ser com você, porque você tem base para isso. Mas se você tomar o outro caminho, você vai sofrer mais, vai ser difícil, mas você vai superar essa dor e você vai ter autoridade para falar sobre isso. E eu escolhi esse caminho. Não, o que que é? Desculpa o termo que eu vou usar, mas o que que é um peido para quem já tá cagado, né? Vamos lá, então já que estamos aqui mesmo, né? Esses dias eu estava aqui em casa, né? Esses dias que eu digo, uns meses atrás, e eu estava aqui, eu estava numa dor assim tão angustiante. Eu falei: ah, Deus, se o Senhor tem uma bênção, agora também, né? Eu quero que o Senhor faça algo enorme, eu não quero coisa pouca, não. Já que é para passar por isso, eu quero alguma coisa que impacte a minha geração, eu quero alguma coisa enorme que impacte, né, o mundo. Chega, eu não, tem que ser agora, né? Tem que ser algo enorme. E quantas vezes de chegar diante de Deus e falar: Deus, só não me ama? Por que o Senhor está fazendo isso? Cadê o Senhor? O Senhor não é Deus, não é bom? O Senhor não é isso? O Senhor não é aquilo? Sabe, você chegar para Deus e seja sincero, não tenha medo. E fala: Deus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? O Senhor não é isso? O Senhor não é aquilo? A Bíblia não diz isso? A Bíblia não diz aquilo? Cadê o Senhor? Mas ao mesmo tempo, você sente Deus ali falando: pode desabafar, tô aqui, fala o que você precisa falar. E depois você se humilha e fala: Deus, ainda assim, obrigado pelo Senhor se dispor a me ouvir, né? Então eu quero compartilhar isso com você, porque não é algo que talvez você queira ouvir, mas é algo que você precisa ouvir, e eu já passei isso diversas vezes, que é: permaneça firme. Muitas das vezes não adianta eu vir aqui e ficar falando palavras como tenha fé, tenha isso, tenha aquilo, irmão. Nesses momentos de dor, muitas vezes, ficar falando essas coisas soam apenas como um chavão. A única coisa que eu te diria, quando você está nesse momento do Deus meu, que me desamparaste, é: fica firme, porque Deus está aí sim. Você não está vendo, você não está entendendo, está doendo, mas quando a chave começar a virar, você vai ver, você vai entender, você vai agradecer e você vai ter autoridade para falar do que você está passando. Como eu iria falar para alguém que tem depressão, algo do tipo, alguma coisa, se eu nunca passei? Como que eu poderia falar para alguém que teria ou passa por problemas financeiros, sendo que eu nunca passei, não sei como é perder alguma coisa? Como que eu poderia dar uma palavra de consolo para alguém que perdeu um filho, se eu não soubesse o que que é isso? Sabe? Não teria tanto poder, não soaria tão verdadeiro. Então, a nossa visão de sofrimento, a nossa visão quanto ao evangelho, ela é muito distorcida. O sofrimento, ele nos dá autoridade para que nós venhamos pregar a palavra em verdade, com poder, não da boca para fora, como um chavão. E principalmente, o sofrimento, sim, ele revela Deus para nós, que Ele está ali ainda nos momentos que nós, eh, o vamos ser sinceros, tem momentos que nós somos tentados ali a odiar a Deus, que Deus é mau, para que Ele fazer esse mundo com tanta miséria, a gente pensa assim, né. Então, eu quero te dizer que sim, a alma grita que Deus nos desamparou, mas Ele não nos desamparou. Ele está nos forjando, Ele está trabalhando em nós, e Ele está sempre aqui, está nos transformando. Louve a Deus mesmo nesse momento, porque uma hora você vai falar: está consumado,
e aquele momento de dor vai ficar para trás e você vai ser ressuscitado, como Jesus disse, né, que um grão, uma semente, ela não dá fruto sozinha. Ela precisa morrer, precisa ir para debaixo da terra. E aí sim, depois ela se levanta, ela se torna uma árvore grande e frondosa. E essa versão nossa precisa muitas vezes morrer. Ela é uma semente, mas ela precisa morrer, ficar enterrada ali um tempo. E depois ela vira uma árvore frondosa e dá muito fruto. E é isso que Deus está fazendo na sua vida. Hoje você está gritando aí, Deus meu, porque o Senhor me desamparou. Mas a chave vai virar. A chave da sua vida vai virar. Deus vai virar. Você vai ser ressuscitado, você vai levantar como uma árvore e vai produzir muito fruto. Você vai ser como uma árvore frondosa, bela, bonita, forte. E principalmente, que é para encerrar isso aqui, com raízes. Você está sendo levado, foi levado para debaixo da terra para uma aparente morte, mas é porque ali que as suas raízes estão sendo geradas. Primeiro se gera raiz, depois você sai para fora, né, e gera frutos e se expande. É aí nesse lugar que as suas raízes de relacionamento estão sendo fortalecidas. É aí nesse lugar onde você vai criar raízes para não abandonar a Deus quando a chave virar, quando a bênção chegar. Então é doloroso mesmo, é desconfortável mesmo, gera em nós muitos questionamentos, mas tudo isso é para que se gere raiz. Tudo isso é para que se gere raiz. Então comece a olhar de forma diferente esse momento. Isso aí não é para sua destruição, para o seu desenvolvimento, para o seu fortalecimento, para isso. E logo logo Deus te tira daí. Parece que a gente, né? Eu tô falando aí para vocês coisas de 4 anos, 5 anos nesse lugar, né? Parece que nunca a gente vai sair. Obviamente que nesses momentos tivemos momentos de alívio, mas se você falar para mim de uma porcentagem, 85% a 90% é isso aí, né? Durante esses 4, 5 anos. Muita luta, muita dor, mas que Deus me deu graça para suportar. E aquele sentimento depois, né, de que tipo, caramba, valeu a pena, olha, trabalho cumprido. Eu entendo hoje que Paulo diz que ele correu a corrida, combateu o combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Ou seja, ele enfrentou o deserto, as dores mais terríveis que ele jamais imaginou enfrentar. E no final, aquele sentimento de, poxa, missão cumprida, missão cumprida. Então, esse carro que eu capotei aí na semana passada, isso não foi nada, né? Capotei tranquilo ainda, eu só tava, pô, uma hora eu vou pagar, uma hora eu vou pagar. Então eu paguei, graças a Deus. Mas, e em tudo isso Deus estava ali, cara. Hoje eu não consigo virar para trás e dizer que Deus me abandonou, que Deus não estava ali, que Deus não estava fazendo nada, que Deus não estava me olhando. Na hora a gente pensa e sente isso, mas depois que Deus começa a virar uma chave aqui dentro, cara, não tem como, não tem como. Então, espero que esse breve, entre aspas, longo, 40 minutos aí praticamente, testemunho possa falar com você de alguma forma, né? Eu sei que é doloroso, é difícil, mas para amar a Deus, dizer de verdade eu te amo, cara, você tem que passar por isso aí e suportar, cara. É aí que o nosso amor por Deus é testado, se é da boca para fora ou se é de verdade. E muitos retrocedem porque sempre foi da boca para fora. Muitos retrocedem porque sempre foi da boca para fora. Sempre foi da boca para fora. É mais fácil culpar a Deus do que, né, olhar também para nossas falhas, deixar Deus trabalhar nas nossas falhas, de encarar a realidade da vida, das perdas. Mas Deus é bom. Hoje eu posso virar aqui e dizer: Deus é bom, Deus é fiel, e eu posso dizer: eu te amo, Deus, sem soar falso dentro de mim, sem parecer, né, hipócrita e algo do tipo. E eu agradeço a Deus por tudo que eu passei e que Ele me deu força, capacidade para passar. Eu posso contar tudo isso até hoje, eu não sei do dia de amanhã, mas até hoje, que Jesus diz: basta o dia o seu próprio mal.
até o dia de hoje, glória a Deus.